Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa. Nesse vídeo, nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2024, né, que saiu aí há pouco tempo, alguns dias, do AJFI11, Fundo de Shopping Center, o AJ Malls, Fundo de Investimento Imobiliário, Fundo de Shopping na base 10, né? A gente vai ver aí, fundo que tem caído muito no mercado, fundo que eu tenho em carteira, inclusive, tenho aproveitado para comprar algumas cotas do fundo, né? E a gente vai ver o porquê. Aí, se tem alguma informação no relatório de abril que possa ter tido impacto na distribuição de maio, já que ele distribuiu aí, anunciou no último e quinto dia útil de junho, os proventos de maio de 6 centavos por cota. A gente vai ver se a gente consegue encontrar alguma sinalização nesse relatório de abril. Então fique conosco para você ficar atualizado aí nas informações do AJFI11, tá ok? E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça e você ajuda muita gente aqui no canal. A gente observa que mais de 50% dos nossos espectadores ainda não são inscritos no canal. Então ajuda a gente aí. A gente tem uma meta de chegar a 10 mil inscritos até o final de 2024 e deixe suas sugestões aí de vídeo também, né? De sugestões que você possa contribuir também no desenvolvimento do canal, tá bom? E esse relatório vai ficar na descrição do vídeo e link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então. Fundo que investe ali em shopping de Santa Catarina, tá? Isso que me chamou muita atenção, eu gostei bastante. Praticamente o primeiro fundo aí de shopping na base 10 e tem pouco tempo, né? A maioria dos fundos de shopping são na base 100. E eu gostei porque eu conheço os shopping, né? Mas acho que dos 6 aqui eu conheço 4 desses shoppings. São shoppings interessantíssimos, bem localizados, em cidades aí muito bonitas, né? E os shoppings também são bem imponentes. O fundo tem participações parciais em todos eles, né? O fundo tem participações nesses shopping centers e a gente sabe, fundo de shopping é muito difícil de errar. Você faz um estudo, é claro, faz um estudo do fundo, tá? Do patrimônio do fundo, dos ativos do fundo, e shopping que está em grandes cidades, cidades aí bem desenvolvidas, né, populosas, o fundo de shopping não tem como dar errado, né? Não tem como, realmente o risco é muito mais baixo do que, claro, o fundo aí de lajes corporativas, né, como a gente tem visto aí nos últimos anos, e também principalmente os de crédito. Bom, nesse aqui, ó, tem o objetivo de investir por meio de exploração comercial, patrimônio líquido dos imóveis do tipo shopping center. Aqui no caso ele tem participações parciais, né? E ele adquiriu shoppings ligados aqui a Almeida Júnior, né? A sociedade, o conglomerado, na verdade, econômico da Almeida Júnior, que compõe diversos shoppings aí na sua rede. E aqui o que a gente verifica, o fundo então é um fundo novo, como eu falei, eu tenho praticamente desde o início, eu tenho desde janeiro praticamente, né? Dezembro, na verdade, dezembro, janeiro. E ele tem desde novembro de 23, tá? Então tem aí nem um ano de mercado, tem aí 6 meses aproximadamente. E quem gera é a Capitânia Capital e quem administra é a XP Investimentos. A JFI é o Código de Negociação na Bolsa, tem uma taxa de administração de 0,10% e uma taxa de gestão de 0,60%. Não é uma das menores, tá? Tem taxas de fundo de shopping menores que essa, mas é uma das mais baixas aqui também, tá? 0,70% ao ano, é bem baixa. E tem agora atualmente 13.485 cotistas, final de maio, né? Como o fundo caiu bastante aí no mercado, né? Em abril já estava com uma queda interessante, e em maio caiu mais um pouquinho, né? Caiu para próximo dos R$ 9 ali. E junho ele caiu para baixo dos 9, né? Então tá muito interessante aí comprar o fundo atualmente, que está com valor patrimonial, ó, de mais de 12,48. Isso porque depois que o fundo comprou as participações, né, fez uma reavaliação dos ativos, né, e o que ele investiu era em torno de 300 milhões de reais, na reavaliação passou a ser quase 400 milhões de reais. Isso faz com que a cota patrimonial saltasse ali de próximo de R$ 10 para 12,48. Isso valorizou para quem entrou ali no fundo, né? Achei até que ia aumentar o valor de mercado, mas não foi a realidade, já que o valor de mercado acaba comparando a distribuição com os pares de mercado também, né? Não acompanha a cota patrimonial, praticamente. O benchmark do fundo é o próprio FIX, tá? Então, o fundo tem performado melhor que o FIX, tem estado negativo, né? Ainda bem que não tem taxa de performance.
E o tipo de gestão é gestão ativa, tá? Tem gestão ativa em relação aos seus shoppings. Aqui é o índice, ele vai botando foto aqui dos principais shoppings, é o Continente Shopping, né? E aqui mais para baixo tem os comentários do gestor, né? Então o resultado foi de um pouco mais de R$ 2 milhões no mês de abril, tá? A gente sabe que alguns meses do shopping center tem ali uma sazonalidade, né? Então tem ali na época da Páscoa, na época do Dia das Mães, na época do Dia dos Pais, época de Natal, que é muito forte, é o principal, né? Dia das Crianças. Então tem períodos do ano que os fundos de shopping, ou shopping center, na verdade, tem resultados maiores por conta das suas vendas, né? Por conta das suas vendas, acaba tendo um resultado um pouco maior nas suas receitas variáveis. Mas o que a gente verifica aqui que no mês de abril foi de R$ 2 milhões aproximadamente, que deu uma receita, né? Um resultado por cota de um pouco mais de 6 centavos, quase 6 centavos e meio, o fundo distribui os 7 centavos. Então, pelo que a gente vê aqui, né? Teve a questão da Páscoa, aconteceu em março, né? Então a Páscoa aconteceu em março, os valores são aí recebidos em abril, né? Então por conta, teve ainda aí um bom desempenho em relação à comparação anual, mas em abril já a comparação anual fica comprometida pelo mesmo motivo, ou seja, se em março teve o efeito da Páscoa, em abril já teve o efeito, né, da falta de uma data comemorativa, né, que impulsione as vendas dentro dos shoppings. Então, por conta disso, o resultado foi menor. O fundo manteve os 7 centavos de distribuição, que dá um dividend yield ainda muito bom, de 0,76%, isento de imposto de renda, né? Mas isso já deu uma sinalização, na minha opinião, dos resultados que viria aí no mês de junho, tá? No mês de maio, que pago em junho, tá? Por quê? Porque por conta disso, a gente verifica aqui que o impacto foi bem menor, né? Apesar de ter o Dia das Mães no mês de maio, mas o caixa só será recebido em junho. Então, esse caixa de maio será recebido em junho, né? A competência de maio, e aí a gente pode ter um impacto melhor no próximo resultado em relação à distribuição também. Então, da melhor maneira de analisar o resultado no mês, ele fala que é analisando o bimestre. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, é interessante analisar então o bimestre, que fica um pouquinho menos volátil, vamos dizer assim, os resultados, e dá uma noção de linearidade em relação às distribuições. Ele ressalta aqui que os shoppings da Almeida Júnior não foram afetados pelos desastres da região sul, tá? Santa Catarina não teve problema de enchente realmente, foi só na área do Rio Grande do Sul. E o fato relevante que foi soltado em relação a alguma discussão a respeito de imóveis da Almeida Júnior, tá? Não diz respeito ao fundo, tá? Então, ele fala aqui que reitera que a discussão diz respeito à Almeida Júnior e não ao fundo, então não haverá qualquer tipo de impacto, na opinião deles aí, mas segue acompanhando o caso, né? Esse foi um fato relevante soltado aí no mês de maio. Aqui a demonstração de resultado, então, a gente vê que no comparativo mês a mês teve uma queda em março e elevou um pouquinho mais aqui em abril, tá? Então, a queda maior foi no mês de março. Esse mês de março aqui é pelo regime de caixa, então foi de competência de fevereiro, tá? Fevereiro, mas foi com repasses. Os repasses normalmente alguns shoppings demoram até 2 meses, né? Então tem, por exemplo, competência de janeiro, aí os resultados são repassados em fevereiro e pagos em março, né? Então tem essa questão do D+2 em relação à competência, tá? Então, o que foi resultado de caixa de março foi pago em abril, né? O abril foi pago em maio e agora falta o resultado de maio, que foi pago e anunciado já em junho, que foi de 6 centavos por cota, tá? Então o resultado acompanhou. A gente pode verificar aqui mais para baixo, ó, que o resultado de maio, que ainda não está disponível aqui, ele acabou acompanhando, né, o resultado observado aqui em abril, tá? Apesar da receita ter sido maior, o resultado dos shoppings tem sido maior, o fundo teve uma despesa um pouquinho maior em relação a outras despesas operacionais, o que impactou aqui no resultado. Na distribuição, o fundo tem
deu uma reduzida em relação à distribuição, né, estava distribuindo 8 centavos ali no início, depois foi para quase 7 e aí distribuiu 7 centavos em abril e agora reduziu para 6, tá. A valor de mercado, né, ainda está um provento interessante, né, o fundo ainda está se equalizando, os resultados ainda estão ali se equalizando, né, o fundo ainda está ali bem no início, então é muito prematuro dizer que o fundo vai manter esse tipo de distribuição, já que os resultados dos shoppings não têm muitas alterações, tem aquela sazonalidade mês a mês, né, que a gente sabe em relação às datas comemorativas, tá? Então, todos os fundos de shopping praticamente têm essa sazonalidade e muitos procuram manter distribuições linearizadas, que eu acho que é o que depois o fundo vai acabar fazendo. Ele é muito recente, né? Então de repente é o que depois ele vai acabar fazendo. Aqui são os ativos do fundo, né? Então aqui tem um valor bem substancial ainda em caixa. O fundo tem um caixa bem robusto ainda, né? Quase 20 milhões de reais. Passivos, o fundo tem em torno de 23 milhões de reais. Então, passivos bem pequenos, na minha opinião, em relação ao tamanho do fundo, né? Uma alavancagem praticamente aí nula, né? Em relação à negociação de cotas, o fundo tem melhorado a sua liquidez no mercado, tá? A média foi de 1,1 milhão de reais no mês de abril, foi mais de 25 milhões de reais de volume de negociação dentro do mês. Dentro das negociações, a gente verifica, né, que o giro de cotas foi mais alto aqui no início do fundo, né, praticamente. Depois, agora, em abril, teve um giro de cotas aí também bem elevado, porque teve uma queda no volume de negociação. Teve uma queda em relação também a uma queda em volume de negociação, teve um aumento no volume de negociação, mas teve uma queda no preço de mercado, né? Então, o giro foi muito alto. A gente verifica aqui o número de negociações e o volume negociado, que foi muito superior ao mês de março, tá? Então, o giro de cotas foi um pouco maior e o valor de mercado do fundo, está em torno ali de 308 milhões de reais e o patrimônio líquido do fundo está em quase 400 milhões de reais. O fundo está com desconto aí bem interessante, né? Desde que teve a reavaliação dele ali logo no início. E aqui é o portfólio, né? Então, concentrado aqui no estado de Santa Catarina, a gente verifica, tem dois em Blumenau, um em Joinville, um em Balneário Camboriú, um na Grande Florianópolis, Continente Shopping, um em Criciúma, é o Nações Shopping, né? Inclusive, um dos amigos do canal comentou em relação aqui ao Nações Shoppings, um belo shopping ali, que fica também em Criciúma, tá? Ele tem participações parciais em cada um deles, como eu falei, ó, aqui é o Continente Shopping 17,8%, tem 1% de participação apenas no Balneário Shopping, Nações aí tem 17,77, 3,33 no Garten Shopping, no Norte Shopping ele tem ali 14% e no Neumark tem ali, ou Newmark, né, 6,2% de participação. Então são participações parciais. A maior participação que a gente verifica aqui em relação também ao NOI é o roxo, né? O roxo é o Continente Shopping, então ele tem a maior participação aí em relação à área bruta locável e também em relação aos resultados dos shopping centers, tem uma participação maior o shopping lá de São José. E por vendas também o Continente Shopping, que tem uma participação por vendas, que fica nessa região aqui da Grande Florianópolis, na cidade ali de São José, um belo shopping ali que eu conheço também. Bom, aqui são os indicadores, né? O fundo está com um volume de uma taxa de ocupação ali superior a 90%, né? Que é interessante, né? O fundo de shopping normalmente ele tem taxas ali que giram em torno de 90% e 95%. Muito difícil ter um fundo de shopping com 100% de ocupação, normalmente gira em torno desses percentuais. E nas vendas totais, o fundo tem melhorado nas vendas, como a gente verifica aqui, né? Tem melhorado aí mês a mês nas vendas. Tem aqui o histórico antes mesmo de o AJFI ter comprado as participações. E mais para baixo que a gente verifica também o custo da ocupação que tem reduzido. Então, o custo da ocupação acaba acompanhando, né, inversamente à vacância, né? Então, quanto menor a vacância, também menor o custo de ocupação. Na verdade, ele é diretamente proporcional à vacância. E tráfego de veículos também, a gente verifica que em abril teve um movimento menor de veículos nos shopping centers aí do AJFI 11. E a receita por tipo de receita são os aluguéis efetivos, né, os contratos de aluguéis das lojas. Tem outras receitas aqui atreladas, mall e mídia, né, tem outros aqui, estacionamento.
o que dá aí aquela receita mais variável para o fundo. Aqui é o NOI de caixa, que tem também aumentado a 22,2 milhões de reais, o NOI por metro quadrado. Tem vários indicadores aqui que você pode aí acompanhar, né? Os descontos, ó, também está praticamente equilibrado ali, próximo a 2%. E a inadimplência líquida, que o fundo teve diversos aqui, na verdade os shopping centers do conglomerado estava diversos meses aqui em recuperação de valores aí de descontos concedidos, né, e de inadimplências, e agora teve uma inadimplência aqui muito pequena de março para abril. É isso então, né? Aqui são os eventos dos shoppings, né? Então tem todos os eventos aqui, o valor da cota, tem alguns termos aqui utilizados no relatório. Você pode depois baixar aí, fazer essa leitura, esse estudo mais apurado, ok? Na minha opinião, é um fundo excelente, porque eu conheço os shopping centers e shopping center bom é muito difícil de errar, é muito difícil de dar algum problema, a não ser que tenha uma pandemia realmente, né, que prenda as pessoas em casa. Shopping é praticamente aí um ponto de encontro, né? E é um lugar mais seguro que normalmente as famílias procuram para passear com seus filhos, né? E encontros diversos aí que muitos fazem, e é o shopping center que é um lugar mais, na minha opinião, mais seguro, né? E eu tenho comprado, né? O fundo baixou dos R$ 9 no mercado, tenho aproveitado que a minha menor posição ainda está no AJFI, que é um fundo que eu botei na carteira recentemente, e eu tenho buscado ali esses preços abaixo de R$ 9 para poder fazer ali um aumento na posição, que para mim vai ser um excelente, na minha opinião, vai ser um excelente fundo aí para poder manter na carteira por um bom tempo, ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aí no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau, tchau.